No palco da história bíblica, poucos personagens são tão enigmáticos quanto Er, o primogênito de Judá. Seu nome, outrora promessa de futuro e prosperidade, ecoa pelos séculos como um sussurro de tragédia e mistério. A Bíblia revela que Er fez o que era mal perante o Senhor, e por isso foi morto por Deus. A ausência de detalhes sobre a natureza de seus atos aprofunda o mistério que envolve sua figura. O que teria feito Er para merecer um castigo tão severo? A história de Er é um farol de alerta para a humanidade. É um convite à reflexão sobre a importância das escolhas e a fragilidade da existência humana. Para compreendermos a tragédia de Er, precisamos voltar nosso olhar para Judá, seu pai. Filho de Jacó, Judá era um homem marcado por contradições. Judá foi um dos 12 patriarcas de Israel, o alicerce sobre o qual se construiria uma nação. Sua tribo, a tribo de Judá, estava destinada à grandeza. No entanto, a vida de Judá foi marcada por erros e acertos. Ele foi capaz de atos de crueldade, como quando sugeriu vender seu próprio irmão, José, como escravo. Mas também demonstrou arrependimento sincero e coragem para assumir seus erros. Er, o primogênito, carregava sobre si o peso da esperança. Era o herdeiro natural de Judá, aquele que perpetuaria o nome e o legado da família. A Bíblia não nos fornece detalhes sobre a natureza do pecado de Er. Sabemos apenas que ele fez o que era mal perante o Senhor, e por isso foi morto. O silêncio das Escrituras sobre os detalhes do pecado de Er serve como um espelho para nossa própria consciência. A história de Er é um chamado à reflexão sobre a brevidade da vida e a importância de fazermos escolhas sábias. A morte de Er, tão repentina quanto chocante, levanta uma série de questionamentos sobre a justiça divina. Por que Deus permitiu que um jovem fosse punido de forma tão severa? O silêncio das Escrituras nos leva a um mergulho em nossas próprias consciências. É um convite à reflexão sobre a natureza do pecado, a soberania de Deus e os mistérios da vida e da morte. A história de Er nos lembra que Deus é soberano e que seus caminhos são insondáveis. A morte de Er lançou uma sombra de tristeza sobre a família de Judá, mas foi Tamar, sua esposa, quem sentiu o peso da perda de forma mais profunda. Jovem e viúva, ela se viu em uma posição vulnerável em uma sociedade patriarcal. Tamar, no entanto, não se deixou abater pelo destino. Demonstrando coragem e astúcia, ela desafiou as convenções sociais e lutou por seus direitos. Sua história é um testemunho da força feminina e da importância de lutarmos por justiça, mesmo diante da adversidade. A lei do levirato determinava que o irmão do falecido deveria casar-se com a viúva, garantindo assim a descendência para o irmão falecido. Onã, irmão de Er, foi então incumbido dessa responsabilidade. A lei do levirato, um costume antigo enraizado na tradição, tinha como objetivo proteger as viúvas e garantir a continuidade da linhagem familiar. No entanto, essa prática, embora bem intencionada, poderia ser distorcida e utilizada para fins egoístas. Onã, a quem cabia cumprir a lei do levirato casando-se com Tamar, agiu de forma desonrosa. Ele se recusou a gerar herdeiros para seu irmão falecido, privando Tamar de seus direitos e desrespeitando a memória de Er. A atitude de Onã revela a fragilidade da natureza humana e a facilidade com que a tradição pode ser corrompida. A história de Onã serve como um alerta para os perigos da hipocrisia e da distorção das leis divinas. A desobediência de Onã, motivada pela ganância e pelo egoísmo, teve consequências trágicas. Onã, ao recusar-se a cumprir seu dever familiar e divino, demonstrou uma falta de respeito pelas leis sagradas. Deus, em sua infinita justiça, não deixou impune o ato cruel de Onã,
que morreu, assim como seu irmão, por sua desobediência. A morte de Onã, tão próxima da morte de Er, serve como um lembrete atemporal da seriedade das leis divinas. A Bíblia nos ensina que o salário do pecado é a morte, e a história de Onã ilustra essa verdade de forma contundente. A desobediência às leis divinas não apenas afeta o indivíduo, mas também a comunidade ao seu redor. Deus, em sua infinita sabedoria, corrige aqueles que ama, a fim de guiá-los de volta ao caminho da retidão. A história de Onã nos convida a refletir sobre a importância da obediência a Deus e as consequências de nossas escolhas. Cada ação tem uma reação, e as escolhas que fazemos hoje podem ter repercussões eternas. Portanto, é essencial que busquemos viver de acordo com os princípios divinos, para que possamos colher os frutos da obediência e da fé. A história de Onã nos lembra que a justiça divina é imparcial e que devemos sempre buscar a retidão em nossas vidas. Que possamos aprender com os erros do passado e nos esforçar para viver de acordo com a vontade de Deus, reconhecendo a importância de nossas escolhas e suas consequências. A história de Er e Onã levanta uma questão complexa e atemporal: a relação entre a justiça divina e o livre-arbítrio humano. Este conto bíblico nos desafia a pensar sobre como nossas escolhas moldam nosso destino. Se Deus é onisciente e onipotente, por que permite que o mal aconteça? Esta é uma pergunta que tem intrigado teólogos e filósofos por séculos. Deus nos criou à sua imagem e semelhança, dotando-nos de livre-arbítrio, uma dádiva que nos permite tomar decisões por conta própria. A capacidade de escolher entre o bem e o mal. Cada escolha que fazemos tem consequências, tanto para nós, quanto para aqueles ao nosso redor. Essa liberdade, embora implique a possibilidade de erro, é também o que nos torna verdadeiramente humanos. É fundamental para que possamos ter um relacionamento genuíno com Deus. Sem essa liberdade, nossa fé e devoção seriam vazias. Deus, em sua infinita sabedoria, não deseja robôs programados para amá-lo, mas seres humanos capazes de amar e escolher por si mesmos, mas filhos que escolham segui-lo por livre e espontânea vontade. Este é o verdadeiro teste de nossa fé e caráter. A história de Er e Onã nos convida a refletir sobre a importância de usarmos nosso livre-arbítrio para fazer escolhas sábias, escolhas que honrem a Deus e beneficiem a humanidade, buscando sempre o caminho da retidão. Em última análise, é através de nossas escolhas que definimos quem somos e o legado que deixamos. A história de Er, Onã e Tamar nos transporta para um passado distante, mas as lições que ela nos ensina ecoam com a mesma intensidade nos dias de hoje. Essas histórias bíblicas, embora antigas, são repletas de sabedoria e ensinamentos que permanecem relevantes. Elas nos mostram que, independentemente da época, os seres humanos sempre enfrentaram dilemas e desafios que exigem decisões difíceis. Somos constantemente desafiados a fazer escolhas, e cada decisão que tomamos molda o nosso destino e impacta aqueles que nos cercam. As escolhas que fazemos, grandes ou pequenas, têm o poder de transformar nossas vidas e as vidas daqueles ao nosso redor. É através dessas decisões que construímos nosso caráter e definimos nosso caminho. Assim como Er e Onã, somos responsáveis por nossas ações. Cada ato, cada palavra, cada escolha que fazemos carrega consigo consequências. E é importante lembrar que, mesmo quando erramos, sempre há uma oportunidade para aprender e crescer. A responsabilidade é um fardo, mas também uma bênção, pois nos dá a chance de moldar nosso próprio destino. A vida é um dom precioso, e cabe a cada um de nós utilizá-lo com sabedoria, buscando sempre o caminho da retidão, da justiça e do amor ao próximo. Devemos valorizar cada momento, cada oportunidade,
e fazer o nosso melhor para viver de acordo com os princípios que acreditamos. A busca pela sabedoria e pela justiça é uma jornada contínua que exige dedicação e perseverança. A história de Tamar nos inspira a lutar por nossos direitos, a jamais perder a esperança e a confiar que, mesmo em meio às adversidades, Deus está conosco. Tamar nos mostra que a perseverança e a fé podem nos guiar através dos momentos mais sombrios. Sua história é um lembrete poderoso de que, mesmo quando tudo parece perdido, há sempre uma luz no fim do túnel. Que a história de Onã e Tamar nos sirva como um farol, guiando-nos em nossas jornadas e inspirando-nos a fazer escolhas que honrem a Deus e edifiquem o próximo. Que possamos aprender com seus exemplos e aplicar essas lições em nossas vidas diárias, buscando sempre o bem maior e a harmonia com aqueles ao nosso redor. A jornada pode ser desafiadora, mas com fé e determinação podemos alcançar grandes coisas. Se você se emocionou ou refletiu sobre as consequências das escolhas de e sobre como nossas ações podem impactar não apenas nossas vidas, mas também as gerações futuras, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma história que revela os mistérios e as lições poderosas da Bíblia. Deixe seu comentário abaixo e compartilhe este vídeo com seus amigos, para que mais pessoas possam conhecer a história de e entender a seriedade das nossas escolhas. Acompanhe-nos nesta jornada de descoberta e reflexão.